Quem poderia imaginar que um simples ato de generosidade mudaria o destino de tanta gente? Tudo começou quando um fazendeiro humilde encontrou uma criança abandonada e decidiu criá-la como se fosse seu próprio filho. 10 anos depois, a rotina tranquila da fazenda é interrompida por uma visão inacreditável. Carros de luxo enfileirados em frente ao portão, prontos para revelar um segredo surpreendente. Seu Clemente acordou antes mesmo de o galo cantar, como fazia todos os dias. A claridade ainda não tinha tocado as folhas dos cafezais, mas ele já estava de pé, andando pelos corredores de plantas. Carregava no rosto a preocupação de sempre. A safra daquele ano não prometia grande coisa, e as contas da fazenda estavam cada vez mais difíceis de equilibrar. O ar estava fresco, quase frio, e o céu anunciava lentamente um tímido raiar do sol. Ele parou ao lado de um pé de café de folhas amareladas, ainda meio sonolento, para avaliar o estrago que as pragas poderiam ter feito. Suspirou fundo, lembrando-se de como as coisas eram diferentes quando sua esposa estava viva. Naquele tempo, tudo parecia mais simples. A colheita rendia, os gastos eram menores e, mesmo nas noites de preocupação, havia sempre um abraço caloroso esperando por ele em casa. Agora, tudo se resumia a ele, os pés de café e o eterno desafio de fazer o dinheiro durar até a próxima safra. No instante em que se preparava para seguir adiante, ouviu um som estranho, baixinho e insistente, quase encoberto pela leve brisa matinal que fazia as folhas roçarem umas nas outras. Ele franziu a testa, tentando identificar o barulho. Parecia algo choramingando, mas não conseguia ter certeza. Deu alguns passos, desviando dos galhos, sempre com cuidado para não pisar nos galhos mais frágeis das mudas. O choro parecia aumentar à medida que se aproximava. Com o coração acelerado, seu Clemente foi abrindo caminho entre os cafeeiros, cada passo mais cauteloso. Subitamente, entre 2 pés de café, viu um pequeno embrulho de pano bege, quase se confundindo com a terra. Parou de súbito, sem acreditar na cena. O choro ficou mais nítido e um calafrio percorreu seu corpo. Seu Clemente se abaixou, as mãos tremendo, e afastou delicadamente o tecido. Ali estava um bebê, tão pequeno que mal se mexia, com o rostinho molhado de lágrimas, soltando soluços fracos. Por um momento, ele se sentiu paralisado. O tempo pareceu parar, e tudo o que ele ouvia era aquele chorinho sofrido. Uma avalanche de lembranças veio à tona. A imagem da esposa doente, os últimos dias dela, a saudade que doía como uma ferida que nunca cicatrizava. Seus olhos se encheram de água, mas tentou manter a calma. Precisava agir. Tomou o bebê nos braços, com cuidado para não apertar demais. O pequeno se debateu ligeiramente, mas logo sossegou ao sentir um colo mais firme. Sem pensar 2 vezes, seu Clemente partiu em direção à velha caminhonete estacionada ao lado do terreiro. O motor tossiu antes de pegar, e ele pisou no acelerador, levantando poeira enquanto saía. Conduziu o veículo aos solavancos até a casa de Dona Aparecida, a vizinha que sempre o ajudava nos momentos mais difíceis. Chegando lá, bateu desesperado na porta, ainda segurando o bebê que tremia de frio. Dona Aparecida atendeu com a expressão assustada. — O que foi, homem? Você tá pálido! Ele ergueu o embrulho sem saber ao certo o que dizer. Ela arregalou os olhos e imediatamente pegou o bebê dos braços dele, conduzindo-os para dentro. A casa de Dona Aparecida era simples, mas acolhedora. Na cozinha, com a luz fraca de um lampião, ela examinou a criança, procurando algum sinal de machucado ou doença. Concluiu que o bebê estava faminto e assustado, mas parecia bem de saúde. Meu Deus, Clemente! Quem deixaria um bebê desse jeito no meio do cafezal?
Ela falava baixinho, tentando acalmar a criança. Ele balançou a cabeça, a voz quase não saía. Não faço ideia, não ouvi falar de mulher grávida por perto. Nada. E se tiver sido alguém de fora, por que aqui? Dona Aparecida também não tinha respostas, mas tratou de dar leite ao bebê e improvisar um canto na sala, com um colchão de espuma e alguns lençóis. O choro cessou quando o pequenino sentiu o calor do cobertor e finalmente adormeceu, de olhinhos fechados e respiração leve. O silêncio que se instalou na casa não trazia tranquilidade, mas sim apreensão. Dona Aparecida e Clemente trocaram olhares sérios. Nenhum dos dois sabia bem o que fazer. Avisar as autoridades, levar o bebê para o hospital? Quem responderia pelas despesas, pelos cuidados? E se fosse alguém fugindo de algum problema maior? Esses pensamentos se amontoavam na cabeça de Clemente. Vamos cuidar dele por enquanto, disse Dona Aparecida, como quem decretava o óbvio. Pelo menos até descobrirmos de onde ele veio. Clemente passou a mão no rosto suado. Minha vida já é complicada, Aparecida, mas não posso simplesmente deixá-lo à própria sorte. Foi Deus que pôs esse menino na minha frente. Ela concordou com um leve aceno, os olhos cheios de compaixão. A noite foi longa. Depois de algumas horas, o bebê acordou, reclamando de fome. Dona Aparecida preparou mais um pouco de leite, enquanto Clemente tentava embalar a criança no colo, sem muita prática. Cada vez que o pequeno agarrava seu dedo com aquelas mãozinhas minúsculas, ele sentia o coração afundar e se erguer. Ao mesmo tempo, uma mistura de pena e vontade de proteger. Tinha pouco a oferecer, mas já se via desesperado para não deixar faltar nada àquele ser indefeso. Enquanto isso, a velha cadela de Dona Aparecida, Fifi, rosnava baixinho perto da porta, como se pressentisse algo estranho lá fora. Clemente foi até a janela, espiando a escuridão da estrada. Uma sombra passou rente à cerca, mas sumiu antes que ele pudesse distinguir qualquer detalhe. Ele sentiu um arrepio, como se estivesse sendo observado. Balançou a cabeça, tentando não se deixar levar pelo medo. Talvez fosse só algum bicho ou um andarilho procurando abrigo, mas, no fundo, tinha um pressentimento ruim. A madrugada avançou, e cada vez que a criança recomeçava a chorar, Clemente sentia o cansaço pesar, mas ao mesmo tempo surgia nele um sentimento novo, a responsabilidade de cuidar, de proteger. Num breve intervalo de silêncio, ele se sentou na cadeira de balanço, o bebê aninhado nos braços, pensando na esposa. Se ela estivesse ali, certamente saberia o que fazer. Pensar nisso abria uma ferida, mas também aquecia o coração. Era como se, de alguma forma, estivesse cumprindo um propósito maior ao zelar por aquele pequeno. O cansaço venceu todos por volta de 3 da manhã. O bebê dormiu novamente e Dona Aparecida, já com olheiras fundas, foi pegar um cobertor para Clemente. Ele relutou em ficar, mas ela insistiu. Fique aqui esta noite, homem de Deus. Amanhã decidimos com a cabeça mais fria. Ele concordou com um grunhido. Ajeitou-se no sofá, enquanto o bebê repousava no colchão improvisado ao lado. Mesmo no escuro, a mente de Clemente não cessava. E se alguém viesse atrás da criança? E se, por algum motivo, aquela gente perigosa, que ele nem sabia se existia, aparecesse na porta exigindo o pequeno de volta? Se ele chamasse a polícia, será que tirariam o bebê de seus cuidados? O relógio marcava quase 5 da manhã quando, exausto, ele finalmente cochilou, sendo despertado pelos primeiros clarões do dia. Abriu os olhos, sentindo uma pontada na lombar, fruto da noite mal dormida no sofá. Espreguiçou-se e se deparou com o olhar cuidadoso de Dona Aparecida, já na cozinha preparando um café fresco. Ela estendeu uma xícara para ele. E agora? O que a gente faz?
Perguntou num tom pragmático, mas ainda tomado pela ternura que sentia ao ver aquele bebê dormindo tão serenamente. Clemente passou a mão na barba, pensativo. Eu vou cuidar dele, vou assumir essa responsabilidade. As palavras saíram mais firmes do que ele esperava. Sentiu até um leve tremor ao pronunciá-las, como se tomasse consciência de um compromisso que mudaria sua vida para sempre. Mas não sei nem por onde começar, Aparecida. Tenho pouco dinheiro. Minha safra tá fraca. Ela deu um sorriso triste, segurando a mão do amigo. A gente dá um jeito. Uma criança não é só despesa, Clemente, é vida nova. Ele levantou-se e, olhando para o embrulhinho que respirava suave no colchão, aproximou-se com um nó na garganta. Ficou em silêncio por um instante, acariciando a cabeça do bebê e pensando em tudo que viria pela frente. Precisaria de fraldas, roupas, remédios, se fosse necessário. E ainda tinha a colheita atrasada. Mas, no fundo, algo lhe dizia que não podia recusar esse chamado. Dona Aparecida percebeu a determinação nos olhos dele. Era diferente de tudo que já tinha visto desde que a esposa de Clemente falecera. Era como se, finalmente, uma chama voltasse a brilhar no coração daquele homem. Nesse momento, ela se aproximou e pôs a mão no ombro dele, como quem oferece suporte incondicional. Clemente inspirou fundo, encarando-a nos olhos. Vou cuidar dele, mas sinto que algo grande está por vir. O sol mal começava a iluminar as copas dos cafezais quando Dona Aparecida surgiu na porta da cozinha, estendendo uma pequena mamadeira para seu Clemente. Ele estava sentado à mesa, o bebê no colo, os olhos cansados de uma noite mal dormida, mas brilhando com uma determinação nova. Segura, homem. Dona Aparecida falou num tom gentil, observando a forma como ele, ainda desajeitado, ajeitava a criança nos braços. Toma cuidado para não deixar o leite muito quente. Clemente agradeceu baixinho, testando a temperatura nas costas da mão. Era a primeira vez que alimentava um bebê assim, de propósito, e aquilo mexia com ele. Entre um suspiro e outro, comentou: ele vai ficar comigo. Dona Aparecida assentiu, satisfeita em ouvir a frase. Desde a madrugada, quando encontraram o pequeno abandonado no meio dos pés de café, o assunto não parava de martelar na cabeça de ambos. Agora, porém, havia clareza na voz de Clemente. Aquela sentença soava quase como uma promessa, ainda que ele não fizesse ideia de como cumpriria aquilo. O bebê aceitou a mamadeira quase que de imediato, e o choro fraquinho deu lugar a uma quietude aliviada. Clemente sentia uma pontada de apreensão e ternura, tudo ao mesmo tempo. Pela janela, podia ver a luz do sol se espalhando, prometendo mais um dia de trabalho pesado. Enquanto o menino mamava, ele pensava na quantidade de coisas necessárias para manter uma criança. Fraldas, roupinhas, leite em pó, visitas ao médico. Dinheiro era algo que andava curto, e só de imaginar o tamanho das despesas extras, sentia uma pontada no peito. E como é que vamos chamar o pequeno? Dona Aparecida perguntou, notando que o assunto ainda não tinha sido tocado. Clemente baixou o olhar até o rostinho sereno do bebê. Há poucas horas, aquela criança era apenas um mistério descoberto entre os cafeeiros. Agora, sentia que já havia um laço forte se formando. Vou dar o nome de João. As palavras saíram com uma convicção surpreendente. João foi o nome que minha esposa sempre quis dar para um filho, caso a gente tivesse um menino. O bebê, como se sentisse a solenidade do momento, emitiu um breve som e continuou mamando, e apertando o dedo de Clemente com força. Um sorriso suave desenhou-se nos lábios do agricultor, e Dona Aparecida enxugou discretamente uma lágrima que ameaçava escapar. Logo depois do café, Clemente foi até a vila. Precisava comprar fraldas, algumas roupinhas, além de leite,
adequado para recém-nascidos, item que ele nem sabia que existia em tantas variações. No mercadinho, a conversa correu solta. Os fregueses e o próprio dono do estabelecimento ficaram chocados ao saber da história. Alguns mais curiosos faziam perguntas diretas, querendo detalhes sobre de onde viera aquele bebê. Outros aconselhavam levar o caso às autoridades. Houve até quem desconfiasse de algum crime envolvendo forasteiros. Clemente, um tanto assustado com os rumores, evitava responder muito. Dizia apenas o essencial, que havia encontrado o menino na fazenda e que cuidaria dele até descobrir o que fazer. Quando retornou, a caminhonete trouxe mais do que mantimentos. Veio também um monte de cochichos e especulações que, em lugares pequenos, crescem rápido como erva daninha. Clemente sentia um peso enorme nos ombros, mas no fundo não se arrependia. Cada vez que ouvia João emitir algum som, sentia brotar uma coragem que não conhecia antes. Assim que estacionou, foi recebido pelo ajudante da fazenda, um rapaz que trabalhava por diária na colheita e em serviços gerais. O moço parecia curioso, quase ansioso. "Então é verdade que o senhor achou um bebê por aqui?" perguntou, trocando um olhar de surpresa com Clemente. O agricultor confirmou e explicou brevemente a situação. O rapaz, passado o susto inicial, ofereceu ajuda de bom grado. "Se o senhor precisar de mais dias de serviço enquanto cuida do menino, tô por aqui. Não se preocupe com o pagamento de imediato. Eu sei que o senhor está apertado." Aquele gesto de generosidade foi recebido com um aperto no coração de Clemente. Pessoas simples, mas cheias de compaixão, eram a base daquela comunidade rural. Ele agradeceu, prometendo que daria um jeito de recompensar o esforço. De volta à casa, encontrou João em companhia de Dona Aparecida, que cantarolava uma cantiga antiga enquanto balançava o pequeno numa cadeira de balanço improvisada. O bebê parecia tranquilo, olhos semicerrados, entregue a um sono leve. "Trouxe umas fraldas e leite especial", Clemente comentou, colocando as sacolas sobre a mesa. "E um macacãozinho que achei lá na venda. O menor que tinha." Dona Aparecida pegou o pacote, admirada. "Que gracinha! Acho que serve, sim." Então, de repente, parou e olhou para Clemente. "E agora? A gente faz o quê?" Ele respirou fundo. "Não sei ao certo, mas não posso abandonar o menino. Se levar o caso à polícia, eles podem mandar o conselho tutelar e..." Deu de ombros inseguro. "Se tirarem ele de mim?" O silêncio pairou por um momento. Dona Aparecida entendia o medo. Para um homem já marcado pela perda e pela solidão, aquela criança era mais que uma responsabilidade. Era um novo sentido de vida. O tempo passou rápido naquele dia. Clemente, quando não estava trocando a fralda de João com a ajuda atrapalhada de Dona Aparecida, tentava organizar as contas da fazenda. Pensava se tinha condições de contratar mais alguém para ajudar na colheita. Tudo dependia de como a safra iria se comportar e, sobretudo, de quanta energia ele teria com um bebê em casa. Ao cair da noite, o clima pareceu ficar mais denso. Em certo momento, enquanto guardava as ferramentas no galpão, Clemente teve a nítida sensação de estar sendo observado. Lembrou-se da noite anterior, quando vira uma sombra rondando a cerca. Largou tudo e correu até o terreiro, ouvindo os cachorros latindo insistentemente em algum ponto mais distante. A lanterna que trazia consigo iluminava o caminho de terra úmido da última chuva, e logo ele notou marcas de pegadas, talvez de um calçado grande, inconfundíveis sobre a lama. Sentiu o coração disparar. Quem quer que fosse, tinha passado há pouco tempo. Lembrou-se, então, do medo que sentira na noite anterior. Havia, sim, a possibilidade de alguém estar atrás de João. Apertou os dentes, baixando a luz da lanterna para não denunciar sua presença. Seguiu as pegadas por uns bons metros,
até próximo de um canto escuro do terreno, mas elas desapareciam num trecho coberto por folhas secas. Sentindo que não ia encontrar mais nada, decidiu retornar. Não queria se afastar muito da casa, da onde João dormia. Foi então que notou, por um canto do olho, um vulto perto do galpão. Deu um sobressalto, apontando a lanterna, mas viu apenas a sombra fugindo depressa. Gritou para que parasse, mas o intruso sumiu no escuro, deixando para trás apenas o eco de passos rápidos e a respiração ofegante de Clemente. Com o coração na boca, ele entrou em casa, trancou a porta e se deparou com Dona Aparecida, que tentava acalmar o bebê, assustado pelo latido dos cães e pelo tom de voz agitado de Clemente. "Você viu alguma coisa?" ela perguntou. E apertando João contra o peito. "Era um homem, acho. Estava perto do galpão. Fugiu quando tentei chegar perto." Clemente falou, ainda com a voz trêmula. "Tenho quase certeza de que ele está atrás do menino." Dona Aparecida suspirou, preocupada. "Se for alguém perigoso, é melhor a gente pedir ajuda, avisar a polícia." "Não!" Clemente sentou-se, deixando a lanterna de lado. "Se a gente faz isso, corremos o risco de o conselho tutelar aparecer. Não tenho nenhuma garantia de poder ficar com o menino. Mas, homem de Deus, isso não é seguro." Ele esfregou o rosto, já cansado. "Eu sei, mas preciso achar uma saída sem colocar João em risco." Olhou para o bebê, agora calmo, mas ainda soluçando baixinho. "Ele é minha responsabilidade agora." Mais tarde, quando a casa finalmente aquietou e Dona Aparecida voltou para sua própria residência, Clemente se viu sozinho com João. Sentado na poltrona, ficou olhando para aquele rostinho que dormia tranquilo, alheio a toda a tensão que se formava ao redor. Pegou-se lembrando dos momentos que passara ao lado da falecida esposa. Sentia que não podia deixar essa chance de cuidar de alguém escapar. De certa forma, era como continuar a promessa de amor que tinha feito anos atrás. Ele ajeitou o bebê num cobertor fofo e deu um pequeno beijo na testa da criança. "Não vou deixar ninguém te machucar." Era uma jura solene, quase como se falasse consigo mesmo. O silêncio da madrugada ia se instalando e, embora a preocupação continuasse, Clemente sentia o coração aquecido ao ver João dormir tão sereno. Cansado, foi se deitar no sofá, segurando o chocalho que tinha comprado junto com as fraldas. Ele pensava em como a vida mudara de rumo num piscar de olhos. Naquele mesmo instante, do lado de fora, a lua lançava sua luz prateada sobre a terra, criando sombras que dançavam pelos campos de café. Por volta das 3 da manhã, quando o cansaço já o dominava, um barulho o despertou. Era um ronco de motor, forte, cortando o silêncio. Com um sobressalto, ele saltou do sofá, ainda meio zonzo, correu até a janela e puxou a cortina. Viu faróis se afastando rapidamente pela estrada de terra, deixando apenas poeira e uma sensação incômoda de que havia mais gente interessada em João do que ele poderia imaginar. No silêncio da madrugada, o ronco de um motor ressoa perto. Da casa, Clemente desperta sobressaltado e corre até a janela, apenas a tempo de ver faróis sumindo na estrada de terra. Passaram-se 10 anos desde que seu Clemente encontrou o bebê nos pés de café, e muita coisa mudou na fazenda. A antiga casa de madeira, embora simples, ganhou mais vida com as cores que João, agora um garoto de 10 anos, foi acrescentando ao longo do tempo. Pendurados nas paredes, havia seus rabiscos coloridos e desenhos das plantações, dos animais e até do rosto de Dona Aparecida, que continuava presente nos momentos de maior necessidade. Numa manhã de céu claro e com o sol ainda suave, João caminhava entre os pés de café ao lado do pai. Segurava um pequeno caderno e tentava anotar tudo o que aprendia sobre plantio. Gostava de ver a terra, sentir o cheiro forte das folhas, ouvir o canto dos pássaros que sempre rondavam o lugar.
Enquanto isso, Clemente falava sobre as pragas que atacavam as plantações e como prevenir, mas sem nunca usar muitos produtos químicos, pois dizia que a terra merecia respeito. Pai, por que as folhas ficam amarelas assim? João apontou para uma muda doente. Falta de nutriente, filho, e às vezes um pouquinho de descuido meu. Clemente respondeu com um sorriso triste. O dinheiro anda curto para comprar o que a gente precisa, mas a gente dá um jeito. Desde que o garoto se entendia por gente, a vida no campo lhe parecia normal. Acordar cedo, ajudar na lida, estudar com Dona Aparecida ou na escolinha da vila e, no fim do dia, brincar na terra. Ele nunca questionou profundamente por quê. Ele e Clemente não tinham o mesmo tipo de parentesco que via em outras famílias, até perceber que não se pareciam fisicamente. Mas para ele, pai era pai, e isso bastava. Clemente sentia orgulho de ver um menino tão interessado no ritmo da fazenda, ainda que soubesse o quão árduo era aquele sustento. A colheita de café raramente rendia o bastante para permitir grandes luxos, mas sempre havia comida na mesa e um teto sobre a cabeça. O vínculo entre os dois se tornara inquebrável, forjado a cada madrugar, cada fralda trocada no início, cada febre que aparecia no meio da noite, cada conversa curta na varanda antes de dormir. Ainda assim, nos últimos tempos, algo se agitava na região. O boato de que um homem rico, um certo investidor de fora, estava comprando terras vizinhas, deixava todos preocupados. As pessoas comentavam que, logo, restaria pouca área independente. Os pequenos agricultores temiam perder o sustento para grandes empresários interessados em transformar as fazendas familiares em imensas propriedades comerciais. E esse rumor parecia ainda mais concreto quando, numa tarde, alguém viu uma fila de carros pretos e lustrosos passando pela estrada de terra que cortava a vila. Foi Dona Aparecida que trouxe a história até a fazenda certa noite, quando apareceu, para deixar um bolo de milho. Clemente, você está sabendo desses carros de luxo que andaram rondando? Dizem que vieram olhar umas propriedades grandes. Ela falava em tom de alerta, enquanto cortava o bolo em fatias para servir ao menino. Clemente franziu a testa. Ouvi dizer, parece que estão oferecendo dinheiro para quem quiser vender. Mas o que me preocupa é essa gente fazendo perguntas estranhas por aí. Perguntaram do João? Não sei. Pelo que entendi, ainda não chegaram a falar de vocês. Mas você sabe como esse povo é. Dona Aparecida lançou um olhar significativo. Quando começam a se interessar por uma região, vão atrás de tudo, inclusive de histórias passadas. Clemente ficou em silêncio, sentindo um leve aperto no peito. Fazia muitos anos desde que aquela sensação de perigo o incomodara pela última vez. Depois que João crescera, tudo parecia ter se ajeitado. Mas agora, diante de boatos e carros desconhecidos, era como se algo velho e incômodo voltasse a surgir. Ele se lembrava nitidamente das noites em que ouviu motores roncando por perto, muitos anos atrás, sem nunca descobrir quem era ou o que queriam. Na mesma semana, enquanto Clemente e João peneiravam café no terreiro, um vizinho chegou dizendo que vira um homem engravatado perguntando na venda sobre um garoto que teria sido criado sem documentos oficiais. Eram fofocas que se espalhavam facilmente, mas bastou essa informação para Clemente sentir o estômago embrulhar. Fingiu não dar muita importância ao assunto na frente de João, mas seus olhos revelaram a aflição. A cada dia, a tensão se espalhava. Gente com roupas formais parava na vila, tirava fotos das fazendas, fazia perguntas sobre proprietários, medidas de terra e histórias locais. João notava o desconforto do pai, mas não entendia bem o porquê. Em certo fim de tarde, depois de voltarem de um dia de trabalho no campo, perguntou, segurando na manga da camisa de Clemente. Pai, você acha que essa gente vai comprar a nossa fazenda também?
Não, filho, claro que não. A fazenda está no meu nome. A resposta saiu meio seca, embora Clemente tentasse parecer firme. O menino, que herdara um instinto de curiosidade, insistiu. Então por que você anda tão preocupado? E Clemente desviou o olhar, abaixando-se para tirar a botina enlameada. É a situação da colheita, João. As coisas não tão fáceis. Só isso. À noite, Dona Aparecida se ofereceu para ajudar João na lição de casa, sentando-se com ele à mesa da sala. Enquanto isso, Clemente ficou fora, no alpendre, olhando a estrada sumir no horizonte. Segurava o varal de secar ervas com as mãos trêmulas, a cabeça cheia de pensamentos. Já fazia tempo, mas a lembrança daquele primeiro dia, com o choro do bebê entre os pés de café, estava viva. Aquilo mudara sua vida. Em troca, temia que um dia alguém voltasse para levar o menino embora. O tempo corria, e nas noites seguintes surgiam mais relatos de carros caros rodando por ali. Certo dia, um homem deixou um cartão de visita no boteco da esquina, perguntando por algum Clemente da Fazenda Pé de Café. O dono do estabelecimento, fiel amigo, disfarçou e disse não conhecer. Mas a notícia chegou a Clemente. Estavam, sim, à sua procura. João percebeu que o pai passava mais tempo preocupado, menos falante. Quando tentava tocar no assunto, recebia respostas vagas. Em compensação, passava o resto do dia inseparável de Clemente, ajudando no que podia. Era o jeito que o garoto tinha de mostrar solidariedade, mesmo sem compreender toda a dimensão do problema. Numa tarde de céu carregado, a chuva veio com força, atrapalhando o trabalho de secagem dos grãos de café. Clemente e João correram para proteger os sacos e cobrir as máquinas com lona. Enquanto se abrigavam sob o telhado do galpão, ouviram o som de um carro passar na estrada, pneus deslizando na lama. Pai e filho se entreolharam, o coração de Clemente pulsando forte. Mesmo com a chuva caindo em pancadas, o som do motor pareceu nítido. Deve ser só alguém indo para a cidade. Clemente tentou desviar o assunto, mas tinha a nítida sensação de que não era coincidência. Quando a chuva deu trégua e o sol se pôs atrás dos morros, eles retornaram à casa. Tomaram um banho simples e jantaram peixe frito, presente de um vizinho que tinha ido pescar no rio próximo. A noite estava mais fria que de costume, e João notou um calafrio percorrendo o corpo do pai, que tentava esconder seu nervosismo. Já passava das 9 da noite, quando os cães começaram a latir perto do portão. Clemente soltou o prato que lavava na pia e foi até a janela. João correu atrás, curioso. No escuro, o facho amarelo de faróis longos iluminava a estrada de terra, avançando em direção à entrada da fazenda. Antes que chegassem muito perto, no entanto, deu para ver as luzes recuando, como se o motorista tivesse desistido de seguir adiante e estivesse dando meia volta. Pai e filho permaneceram ali observando. O silêncio foi quebrado pela voz de João, que perguntou, ansioso: quem será que está visitando a gente tão tarde assim? Clemente cerrou os lábios, encarando o rastro de poeira que se dissipava pelo ar. Sentia uma raiva misturada a medo, mas tentou manter a calma na resposta, colocando a mão sobre o ombro do garoto. Não faço ideia, filho, mas vamos descobrir. O dia nasceu com um mormaço suave sobre a fazenda, fazendo as folhas dos cafezais reluzirem sob a luz amarelada do sol. Lá na varanda, João se espreguiçava ainda meio sonolento, enquanto Clemente, sentado num banquinho de madeira, passava mentalmente a lista de tarefas. Porém, havia algo no ar, uma tensão crescente que, embora silenciosa, deixava tudo mais pesado. Pai, você dormiu bem? Perguntou João, ao perceber o olhar distante de Clemente. Mais ou menos, filho. Ele respondeu, esfregando os olhos. Tô com a cabeça cheia de preocupações. Ontem à noite, de novo, ouvi barulho de carro rondando a estrada.
João franziu a testa. Será aquela gente rica outra vez? Aqueles boatos de comprar terras? Lembrou-se de como, dias antes, haviam comentado sobre um sujeito engravatado fazendo perguntas por aí. Clemente deu de ombros, sem querer se prolongar. Pode ser. A verdade é que eu não sei o que eles querem exatamente, mas a gente tem que ficar atento. Enquanto pai e filho terminavam o café, notaram pela janela uma caminhonete estacionar ao longe, perto do marco que dividia a propriedade deles da estrada principal. De dentro, desceram dois homens bem vestidos, um de terno escuro e outro com a camisa social esticada sobre a barriga saliente. Pareciam inspecionar o terreno, apontando para cá e para lá. Antes que Clemente fosse falar com eles, os desconhecidos voltaram para a caminhonete e arrancaram. A notícia se espalhou rápido. Na venda da vila, onde Clemente foi comprar mantimentos, o assunto dominava as rodas de conversa. Parecia que empresários estavam se instalando por ali, um pessoal que pagava bem por terras. Porém, muita gente estranhava a insistência desses homens em saber de um menino que foi criado na região sem documentos formais. As fofocas corriam de boca em boca e quase todos fingiam ignorância. O povo, no geral, tinha carinho e respeito por Clemente e João e não queria ver a paz da fazenda ameaçada. Nessa ida à venda, Clemente encontrou um deles, um homem alto, de óculos escuros, que comprava uma garrafa de água e perguntava ao balconista sobre propriedades agrícolas disponíveis. Quando percebeu Clemente, o sujeito se aproximou, devagar, abrindo um sorriso polido. Boa tarde, senhor. Desculpe a indiscrição. Mas o senhor é daqui mesmo? Ele perguntou, com um sotaque levemente diferente, talvez de uma cidade maior. Sou, sim, Clemente respondeu, evitando dar nome completo. Algum problema? O homem deu uma risadinha educada. Nenhum. Estamos só coletando informações, possivelmente interessados em adquirir algumas áreas. Pode me chamar de Marcos. Estendeu a mão, que Clemente apertou com certa relutância. Se precisar de algo, me procure. Ficaremos uns dias na região. O olhar de Marcos não deixava de analisar Clemente de cima a baixo, como se tentasse gravar cada detalhe. O agricultor, sentindo-se desconfortável, comprou o que precisava e se retirou. Do lado de fora, conversou rapidamente com o faz-tudo que trabalhava para ele alguns dias por semana. Eles estão na nossa cola, né? O rapaz comentou, vendo o jeito preocupado de Clemente. Esses homens perguntaram de você, do menino, mas o pessoal daqui não fala nada. Clemente assentiu. Melhor assim, mas não gosto dessa movimentação. Qualquer deslize, podem vir atrás do João. De volta à fazenda, antes do almoço, avistou de longe os dois homens conversando com o farmhand, o ajudante que cuidava de parte da colheita. O rapaz mantinha o rosto firme, parecia estar recusando algo. Clemente se aproximou rápido, sem esconder o desagrado. Problema? Ele perguntou, enfiando as mãos nos bolsos para disfarçar a tensão. Os estranhos se entreolharam. O sujeito de óculos escuros, aparentemente o mesmo da venda, abriu aquele sorriso de antes. Nada demais. Só estamos apresentando uma proposta ao seu funcionário aqui. Olha, não sou funcionário de ninguém. Ajudo o seu Clemente quando ele precisa. O farmhand protestou, aborrecido. E não estou interessado em vender nada, nem em contar nenhuma história. O homem de camisa justa pigarreou. Tenham calma, podemos pagar bem por informações. Se por acaso vocês conhecerem um menino que não foi registrado formalmente há cerca de 10 anos, Clemente sentiu o sangue ferver. Aqui ninguém vende informação, meu senhor. E se vocês não têm mais o que fazer, sugiro que procurem outro lugar para encher a paciência. Os visitantes trocaram olhares e, sem retrucar, partiram na mesma caminhonete que estacionara mais cedo na beira da estrada. Clemente, de punhos cerrados, suspirou tentando se acalmar. O farmhand aproximou-se, preocupado.
Tá tudo bem, seu Clemente? Obrigado por não dizer nada sobre o João. Esses caras estão fuçando a nossa vida e eu não faço ideia do porquê. Mais tarde, em casa, Clemente pegou um álbum antigo, guardado no fundo de um baú. Ali havia poucas fotos. Algumas do casamento, outras da construção da casa e, enfim, imagens de João ainda bebê. Ele correu os dedos sobre a foto em que o menino aparecia deitado num carrinho de madeira improvisado. Foi a única lembrança do início da vida de João que ele conseguiu registrar. O resto era memória. Por um instante, Dona Aparecida apareceu à porta, segurando uma sacola de verduras. Viu Clemente sentado no chão, o álbum no colo. Aproximou-se e percebeu o ar abatido dele. Esses homens voltaram, não é? Clemente confirmou com um aceno de cabeça. Estão perguntando do menino, Aparecida. É a mesma história de antes. Aquela gente suspeita que aparecia quando ele era só um bebezinho. Ela se ajoelhou perto dele, contemplando as fotos. Você fez tudo. Certo, homem. Salvou esse menino e ele te considera pai. Com o tempo, todo mundo aceitou. Menos a lei, talvez. Clemente murmurou, fechando o álbum com cuidado. Não existe documento oficial de adoção, nem nada. Se alguém poderoso vier reivindicar a paternidade, o que eu posso fazer? Uma angústia tomou conta deles. João, que estava deitado num canto do quarto lendo um livrinho, ouviu a conversa e sentiu um nó na garganta. Não entendia perfeitamente o que significava adoção informal, mas captou o medo. De repente, tudo ficou mais real. As perguntas estranhas, os carros espreitando, os olhares apreensivos do pai. Pai, ele surgiu, encostado ao batente da porta. Que história é essa de paternidade? O olhar de Clemente se encheu de culpa. Filho, depois a gente conversa melhor, tá? Não é hora para isso. João insistiu, mas Dona Aparecida fez sinal para que ele esperasse. Aquela tensão não cabia nos ombros de um menino de 10 anos. O resto do dia se arrastou. Clemente não conseguiu se concentrar na lida. A cada carro que passava na estrada, sua respiração ficava pesada. Ao cair da noite, ainda dentro de casa, ouviu batidas fortes na porta, inesperadas. Foi atender. O coração disparado, temendo que fossem novamente aqueles homens. Mas era apenas um mensageiro da vila, que trouxe um envelope endereçado a Clemente da Fazenda Pé de Café. Ele abriu com cautela e encontrou, dentro, um simples cartão de visitas, de papel grosso, com letras douradas, Renato Cavalcante. Abaixo, um número de telefone. Clemente não conhecia aquele nome, mas suspeitava que fosse o tal empresário por trás de todas as movimentações. Rasgou o envelope e o amassou nas mãos, os olhos ardendo de raiva. Não precisou dizer nada para João entender que aquilo não era boa coisa. Mesmo sem qualquer pista adicional, Clemente sentiu que uma ameaça pairava sobre eles. Parecia não haver escapatória. Dona Aparecida o aconselhou a procurar a polícia, mas ele temia que isso só trouxesse mais confusão. Além do mais, sem adotar João oficialmente, como reclamar algum direito perante a lei? Naquela noite, depois que João dormiu, Clemente ficou na sala, embalado pela luz fraca de um lampião. Fechava e abria o punho, lembrando as palavras duras trocadas com os engravatados mais cedo. Sentia-se encurralado, mas cheio de vontade, de proteger o filho. Não vou perder o João para ninguém, murmurou, como se falasse com a casa vazia, mas pronto para enfrentar o que fosse preciso. Lá fora, o vento soprava de leve, balançando as folhas das árvores e levantando um pouco de poeira da estrada. Clemente, curioso, aproximou-se da janela. Foi então que o avistou. Um SUV preto, estacionado um pouco longe, com os faróis apagados. Era impossível distinguir as pessoas dentro, mas a sensação de estar sendo observado era quase
palpável. Quando percebeu que Clemente o encarava, o veículo desligou todas as luzes e ficou parado, como um predador à espreita, esperando o momento certo de avançar. O sol mal tinha surgido no horizonte quando Clemente saiu de casa para checar o terreiro onde o café secava. A lembrança da noite anterior ainda latejava em sua mente. Aquele carro parado ao longe, os faróis apagados, a sensação de estar sendo vigiado. O terreno, entretanto, parecia vazio naquele início de manhã, exceto pelas marcas de pneus que cortavam a estrada de terra. Ele respirou fundo, tentando espantar o incômodo. Precisava manter a cabeça no lugar, pois a safra não esperaria por suas aflições. João apareceu logo depois, ainda ajeitando o boné surrado que costumava usar. Trazia um ar curioso e preocupado, pois também notara algo diferente na noite anterior. Ao ver o semblante tenso do pai, perguntou em voz baixa: "Pai, eles foram embora?" Clemente lançou um olhar para a estrada. "Foram, mas não sei se voltam. A gente tem que ficar de olho. De agora em diante, tudo pode acontecer." Pouco tempo depois, enquanto se ocupavam nos preparativos para mais um dia de trabalho, ouviram o ronco de um motor se aproximando. A tensão se instalou de imediato. Os cães da fazenda começaram a latir. Em questão de minutos, surgiu na curva um automóvel brilhante, bem diferente dos carros antigos que costumavam rodar por ali. O motor era firme, potente, e a carroceria reluzia sob o sol, sem uma única mancha de poeira. O veículo avançou pelo caminho até estacionar diante da casa. Dali, saiu primeiro um homem de terno, carregando uma pasta elegante. Ajustou a gravata ao notar Clemente observando. Então, abriu a porta traseira para alguém que ainda estava dentro. Foi quando Renato Cavalcante desceu do carro, passando a mão pelos cabelos bem penteados e lançando um olhar rápido ao redor da fazenda. Ele carregava um ar de confiança, como se soubesse exatamente onde estava pisando. Clemente estreitou os olhos, desconfiado. João, parado ao lado do pai, sentiu o coração disparar. Havia algo quase magnético naquele homem. A maneira de andar, o modo como analisava tudo em volta, sem esboçar um sorriso sequer. Renato tirou os óculos escuros e deu 2 passos à frente, acompanhando pelo canto dos olhos a reação de Clemente. "Bom dia", disse num tom formal. "Sou Renato Cavalcante. Creio que o senhor já tenha visto meu cartão." Clemente crispou levemente os lábios. "Vi sim. E o que quer aqui?" O homem de terno, que parecia um assessor, foi quem respondeu primeiro. "O senhor Cavalcante solicitou uma conversa particular com o dono deste lugar. Temos alguns assuntos urgentes." Renato ergueu a mão, pedindo calma ao assistente. E então voltou a encarar Clemente. "Podemos falar um instante?" Houve um breve silêncio. Clemente, embora desconfortável, assentiu. "Mas que seja aqui mesmo, na frente da casa. Não tenho o que esconder." Renato concordou com um inclinar de cabeça e passeou o olhar pelo terreiro. Bonita propriedade, simples, mas bem cuidada. Aquilo soou quase como um elogio forçado. "Passei alguns dias procurando por você e por..." Ele mediu. As palavras, "uma criança." A menção à criança fez Clemente apertar os punhos. João, a poucos passos de distância, engoliu em seco. Seu olhar inocente se fixou em Renato, enquanto tentava entender o que significava aquela visita. "Se veio falar do meu filho..." começou Clemente. "Seu filho?" Renato interrompeu com um riso sutil, voltando-se para encarar João. "É, eu sei que há muito tempo você está cuidando dele. E vim justamente porque acredito que ele possa ser meu filho biológico." João sentiu o rosto queimar. A surpresa misturou-se a uma confusão que ele não conseguia descrever. Já havia escutado conversas sobre um possível pai verdadeiro, mas nada muito claro.
Naquele instante, a suspeita surgia de forma concreta, na voz de um estranho que parecia ter muito poder. Clemente bateu o pé no chão de terra. Quem lhe deu esse direito de chegar assim e afirmar algo desse? Tipo, Renato deu um sorriso frio. O que me deu esse direito, meu caro, foi a dúvida que carrego há 10 anos e um teste de DNA que fiz sem que você soubesse. Há indícios fortes de que João é meu filho. E, caso se confirme o que eu já desconfio, tenho intenções de assumir minhas responsabilidades. Lançou um olhar contundente, legais e afetivas. Um silêncio pesado pairou. Nesse momento, Dona Aparecida surgiu ao lado, trazendo uma xícara de café nas mãos. Ela não conseguia esconder o desconforto ao sentir o clima de confronto. Alguém aceita um café? Tentou oferecer, tentando acalmar os ânimos. Renato desviou a atenção para ela, fazendo um leve meneio de cabeça. Agradeço, mas estamos de saída logo. O assessor tomou a frente, como se quisesse encurtar o assunto. Senhor Clemente, precisamos resolver essa questão de forma civilizada. Temos todos os documentos em mãos para provar que o menino pode ser filho do senhor Cavalcante. E, se for confirmado, ele tem direitos garantidos em lei. Clemente sentiu o rosto esquentar de raiva, mas manteve o tom firme. Há 10 anos, eu encontrei um bebê sozinho em meio ao meu cafezal. Ninguém apareceu para levá-lo, ninguém reivindicou nada. Criei o João com todo o esforço possível. E agora o senhor vem alegar que tem direito a ele? Renato deu um passo à frente, até quase ficar de frente para João, que observava a cena atônito. Veja, menino... A voz dele baixou, quase em tom paternal. Eu vim buscar o que é meu. Se você é de fato meu filho, vou querer que... Fique comigo. João recuou um pouco, sentindo o nó na garganta. Clamava por respostas, mas sequer conseguia formular uma pergunta coerente. Aquilo era assustador e estranhamente real. A imagem que ele tinha de família era Clemente e os cafezais. Tudo que passava disso parecia ameaçador. Dona Aparecida, percebendo o desconforto de João, pigarreou. Querem mesmo conversar? Na frente do menino? Talvez fosse melhor, mas a sugestão dela não foi concluída, pois Clemente a interrompeu. Não vou me esconder. Se Renato tem algo a dizer, diga na frente dele. Nosso filho não é bobo, ele sabe sentir o que se passa. Renato desviou o olhar, contrariado. Certo. De qualquer forma, deixarei meus contatos. Voltarei, em breve, para que possamos chegar a um acordo. Acredito que não será tão simples, mas prefiro evitar maiores conflitos. Ele retirou do bolso interno do paletó um cartão e esticou-o para Clemente, que hesitou antes de pegar. Aqui. Está meu telefone pessoal. Preciso me certificar de tudo. Em seguida, Renato se virou para observar as plantas de café, passando a mão em uma folha, como se analisasse a qualidade. Seu trabalho é admirável, embora precário. Deu um pequeno sorriso enviesado. Mas eu tenho recursos. Eu posso dar ao garoto um futuro que você jamais poderia. Os olhos de Clemente faiscaram de indignação. Um futuro sem amor não vale de nada. Renato ponderou por um instante, como se fosse responder, mas decidiu recuar. Caminhou de volta até o carro, acompanhado do assessor, enquanto Clemente permanecia parado no mesmo lugar. João, imóvel, ainda tentava entender tudo, sentindo o estômago afundar. Vou voltar, disse Renato, antes de entrar. E espero que esteja mais aberto a conversar. A porta se fechou, o motor roncou e o carro partiu, levantando poeira. Clemente soltou um suspiro longo, tremendo de raiva, e se virou para o filho. Você tá bem, menino? João demorou a responder, os olhos marejados de confusão. Então, ele é meu pai? De verdade? Clemente engoliu em seco. Não sei ainda, filho, mas passou a mão nos cabelos do menino, tentando acalmá-lo. Se for,
A gente vai descobrir juntos e vamos decidir juntos também. A hora do almoço chegou, mas a fome desaparecera. Ainda que Dona Aparecida tentasse amenizar as coisas com sua voz tranquila e seu arroz soltinho na panela, o clima estava pesado. João permanecia calado, perdido em pensamentos. Clemente, por sua vez, andava de um lado para o outro da cozinha sem conseguir parar. Naquele fim de tarde, resolveu arrumar a casa, revirar papéis antigos, qualquer coisa que pudesse provar a história de João. Encontrou somente algumas anotações informais, nada que configurasse uma adoção. Legal. Deu uma pausa, cansado, e observou o menino sentado à luz fraca de um abajur, rabiscando num caderno. João desenhava a cena de um homem alto ao lado de um garoto menor, ambos sem rosto definido. Parecia a forma que ele tinha de processar o turbilhão de sentimentos. Enquanto os últimos raios de sol desapareciam, as nuvens começaram a engrossar, carregadas de chuva. Relâmpagos cortavam o céu em intervalos curtos e um trovão ribombava de longe. Clemente acendeu o lampião na sala, tentando manter o ambiente menos sombrio. Sentia no fundo do peito que estava começando uma grande batalha. Então, num estrondo repentino, veio o barulho do trovão. Em meio ao clarão do relâmpago, Clemente aproximou-se da janela e, por uma fração de segundo, viu lá fora o mesmo SUV preto, parado ainda mais longe, mas sem dúvida vigiando cada movimento. O trovão ecoou e, num lampejo de relâmpago, Clemente avistou aquele SUV mais uma vez, parado ao longe, mas inconfundivelmente de vigia. A noite tempestuosa deu lugar a um amanhecer cinzento na fazenda. Clemente saiu da casa ainda cedo, pisando na terra encharcada. Tinha o semblante sério, carregado por lembranças da véspera, quando avistara o SUV parado ao longe. Na cabeça, um turbilhão de dúvidas. Como lutar contra alguém que parecia ter tanto dinheiro, tantos recursos? A cada vez que pensava em João, a fúria e o medo se misturavam, deixando-o tenso. Enquanto observava o céu nublado, notou João surgir pela porta, com o cabelo ainda despenteado do sono. O garoto não disfarçava o cansaço emocional dos últimos dias e aproximou-se do pai em silêncio, como se quisesse apenas sentir que não estava sozinho. Ficaram alguns minutos assim, lado a lado, sem falar nada, escutando os primeiros pássaros do dia. João, apertando a mão de Clemente, quebrou o silêncio. Pai, você acha que eles vão voltar hoje? Clemente suspirou. Não, duvido, filho. Eles não costumam desistir fácil. Fique perto de mim se acontecer alguma coisa, tá bem? João meneou a cabeça, confirmando. Podia sentir que, a cada passo, o clima ficava mais pesado, mas não queria demonstrar. Medo! Tentava se manter firme, lembrando do quanto Clemente significava para ele. A simples ideia de ser arrancado daquela vida, daquele lugar, do colo seguro do pai que o criara, doía como uma ferida aberta. Algumas horas depois, quando ambos estavam no terreiro separando os grãos de café, o temido ronco de motor ressoou pela estrada. Era um carro escuro, grande, parando diante da casa sem cerimônia. Desta vez, além de Renato Cavalcante, vieram dois homens de aparência rígida, provavelmente seguranças ou assistentes. Um deles carregava uma pasta de couro que parecia cheia de documentos. O outro, com braços fortes, mantinha um olhar de poucos amigos. Renato desceu do carro e ajeitou a manga do paletó, como se quisesse desfilar o poder que tinha em mãos, e caminhou até onde Clemente e João estavam, ignorando a lama que respingava em seus sapatos impecáveis. Ao se aproximar, exibiu um sorriso contido. Bom dia, disse, olhando primeiro para Clemente, depois para João. Decidi voltar para resolvermos nossa pendência de uma vez. E trouxe meu advogado e um auxiliar para esclarecer tudo.
Clemente largou a peneira de café e limpou as mãos na calça surrada. A única pendência que vejo é o senhor e sua insistência. Eu já disse que não vou entregar o João. Renato fez sinal para o homem da pasta. Temos documentos que mostram o vínculo biológico entre mim e o garoto. E também há provas de que ele nunca foi formalmente adotado pelo senhor. Lançou um olhar frio em direção a Clemente. Isso o coloca numa situação frágil perante a lei. João deu um passo atrás, como se tentasse se esconder. Clemente, percebendo o receio do filho, pôs-se à frente, barrando o caminho dos homens engravatados. O auxiliar de Renato, de terno bem alinhado, pigarreou. Não queremos criar confusão, mas é fundamental que haja um entendimento. Se a paternidade for confirmada oficialmente, Renato tem todo o direito de requerer a guarda. O calor subiu ao rosto de Clemente. Aquelas palavras doíam como golpes certeiros. Direito! Ele retrucou, a voz trêmula. E onde estava esse direito quando o menino era só um bebê largado entre os pés de café? Renato balançou a cabeça devagar, como se tivesse ensaiado a resposta. Eu não sabia da existência dele, só descobri recentemente. E agora que sei, vou fazer o que deveria ter sido feito desde o começo. A tensão no ar estava tão densa que parecia impossível respirar. João agarrava a barra da camisa de Clemente, sem saber ao certo para onde olhar. De um lado, o homem que o criou com amor e trabalho duro, de outro, um estranho que afirmava ser seu pai biológico, cercado de advogados e formalidades. Num súbito impulso, Clemente enfrentou a insistência do advogado. Eu não reconheço o senhor como representante de nada por aqui. Saia agora da minha propriedade. Um dos seguranças, vendo o tom de Clemente, avançou um passo, como se fosse contê-lo. Calma. Não é necessário se exaltar. Clemente, então, ergueu o dedo no rosto do sujeito, mesmo se sentindo em desvantagem. Quem está se exaltando é o Senhor. Na minha terra, quem manda sou eu. A possibilidade de um conflito físico pareceu crescer a cada segundo. O advogado olhou para Renato, que manteve o semblante firme. Não queremos violência. Só estamos avisando que temos meios legais de retirar o menino daqui. Seria melhor cooperar. Dona Aparecida, que chegara para trazer um lanche, assistia a tudo de longe, paralisada. O olhar dela suplicava para que Clemente mantivesse a calma. João tremia, mexendo as mãos em agonia, sem saber qual seria o desfecho. A vida simples, até então construída com tanto esforço, parecia prestes a ruir. Então, em meio à tensão, surgiu o farmhand, que ajudava na fazenda. Ele vinha correndo, suando em bicas, trazendo notícias. Seu Clemente, vieram me perguntar se o senhor Registe. Parou de falar ao notar a presença de Renato e dos homens de terno. Opa! Desculpa. Renato virou-se, olhando o rapaz de cima a baixo. Mais alguém a quem devo pagar para conseguir informações? O farmhand, ofendido, apertou os punhos. Eu não vendo informação. Clemente aproveitou a breve distração para se aproximar de Renato. Você acha que pode resolver tudo na base do dinheiro e de documentos? O que realmente quer? Renato o encarou, deixando transparecer uma pitada de nervosismo. Eu quero o melhor para meu filho, não é óbvio? Clemente deu um riso amargo. Mas não é só sobre quem tem mais posses. João cresceu aqui, é feliz aqui. Pense bem antes de arrancá-lo de tudo que ele conhece. O advogado limpou a garganta. Isso está virando uma discussão improdutiva. Trago aqui, inclusive, algumas provas já obtidas. Ele abriu a pasta com cuidado, exibindo papéis carimbados e assinados. São relatórios sobre a vida do senhor Clemente, a situação da fazenda, as notas fiscais de compra de insumos. Sabemos das suas dificuldades financeiras. Clemente sentiu o rosto arder de raiva e vergonha. Olhou para João, temendo que ele estivesse absorvendo cada detalhe humilhante. Dificuldades ou não, o amor que dedico ao meu filho é algo que vocês não podem avaliar num pedaço de papel.
O clima atingiu o ápice quando o segurança mais forte avançou outro passo, interpondo-se entre Clemente e o advogado, como se tentasse encerrar a conversa. Vamos embora, senhor. Já coletamos o que precisávamos. Renato fechou a expressão. Voltaremos em breve com uma ordem judicial, se preciso. Se o senhor não quiser ceder amigavelmente, a justiça resolverá. E eu não vou abrir mão. Clemente retrucou, firme. Quando começaram a se retirar, com o vento sacudindo as folhas de café, o advogado segurava a pasta contra o peito. De repente, ao girar o corpo para acompanhar Renato, deixou cair um maço de papéis na terra batida. Não percebeu de imediato, mas Clemente notou a queda. Assim que o carro arrancou, levantando poeira, Clemente correu até o ponto onde os documentos haviam caído. O farmhand e Dona Aparecida foram atrás, curiosos. Clemente se abaixou e pegou a folha de cima. Seu coração quase parou ao ver o título impresso. Laudo genético. Resultado: paternidade confirmada. Logo abaixo estava escrito o nome Renato Cavalcante, ao lado de João, menor de idade. Aquilo deixava clara a comprovação biológica que Renato tanto alegava. Por alguns segundos, Clemente não conseguiu reagir. Seu punho amassou o papel e seus olhos se encheram de lágrimas de fúria e desamparo. O vento balançou as plantações ao redor, como se a própria terra testemunhasse aquele momento de desolação. João deu uns passos à frente, sentindo o desespero do pai. Aquela folha confirmava que Renato Cavalcante era mesmo o pai biológico. Um pedaço de papel escapou da pasta dos homens e caiu na terra. Clemente o recolheu e leu, vendo o nome de Renato ao lado do de João, com os dizeres: paternidade confirmada. O céu mantinha um tom acinzentado quando Clemente se viu diante da realidade que mais temia. O exame de paternidade confirmava que Renato Cavalcante era o pai biológico de João. As letras impressas naquele papel pareciam pesadas como chumbo em suas mãos. A cada vez que lia a frase paternidade confirmada, lembrava-se do choro do bebê abandonado que encontrara entre os pés de café. Era impossível apagar a mistura de amor e dor que nascera ali há quase uma década. Ainda atônito, guardou o documento no bolso. Não queria que João visse aquilo de novo e revivesse a angústia que tomara conta do garoto nos últimos dias. Caminhou de volta para casa, respirando com dificuldade, como se carregasse um fardo enorme nos ombros. Lá, encontrou Dona Aparecida na cozinha, arrumando a mesa para o almoço. Ela o encarou imediatamente, enxergando na expressão de Clemente a inquietação. Você está bem? Ela perguntou, aproximando-se. Nada bem, Aparecida. Ele suspirou, estendendo o papel para ela ver. Essa é a prova, que o Renato tanto falava. Não tenho mais como negar, João é mesmo filho dele. Dona Aparecida leu as palavras com uma pontada de choque. Em seguida, apertou os lábios, sem encontrar o que dizer. E agora, Clemente, o que você vai fazer? Ele fitou o chão, incapaz de encarar o olhar de compaixão da vizinha. Não sei, Aparecida. Sou apenas o homem que salvou aquele bebê e o criou como filho, mas sem adoção formal, sem nada oficial. Perante a lei, sou um estranho para ele. A conversa foi interrompida quando João entrou na cozinha, atraído pelo aroma de comida. As pupilas do garoto vasculharam o rosto de cada um, apreensivo. Vocês estão me escondendo alguma coisa, né? Clemente tentou esboçar um sorriso suave. Não, filho, a gente só estava comentando sobre esses documentos que os homens trouxeram. João se aproximou, franzindo o senho. Então é verdade? Aquele homem... Renato... É mesmo? Meu pai? Dona Aparecida balançou a cabeça, aflita por não ter respostas mais gentis. Clemente pigarreou. Vamos conversar, mas não agora, tá bem? Você precisa comer. E
Eu ainda estou tentando entender tudo isso. João não. Insistiu. Pegou um prato, serviu-se de arroz e feijão, mas mal conseguiu comer. Mexia os grãos com o garfo, o olhar distante, procurando alguma certeza naquele turbilhão de dúvidas. Mais tarde, Clemente se lembrou de uma conversa que tivera com o farmhand dias atrás. O rapaz mencionara um advogado na vila, alguém que já havia auxiliado pequenos agricultores em casos complicados. Sem perder tempo, Clemente decidiu procurá-lo. Pegou a caminhonete velha e rumou para o centro, enquanto João ficava sob os cuidados de Dona Aparecida. Chegando à vila, estacionou diante de um escritório simples, com uma placa descascada anunciando serviços jurídicos. O interior era acanhado, quase deserto. Um rapaz magro, de óculos, o recebeu com um sorriso protocolar. "Bom dia, em que posso ajudar?" perguntou, abrindo uma pasta para anotar o que fosse necessário. Clemente pigarreou. "Preciso falar com um advogado. Tenho um problema de guarda. É complicado de explicar." Em poucos minutos, o rapaz o encaminhou a uma sala interna, onde um senhor de terno amarrotado e cabelos grisalhos o atendeu. Sentado numa cadeira gasta, Clemente contou tudo. Como encontrara o bebê, como o criara. E agora, o aparecimento do pai biológico com provas definitivas de paternidade. O advogado ouvia atentamente, ocasionalmente fazendo perguntas curtas, até que Clemente terminou a história, sentindo-se ainda mais cansado. "O senhor tem algum documento que comprove a adoção?" O advogado indagou, ajeitando os óculos. "Nada oficial. Eu nem sabia o que fazer na época. Só pensei em salvar a vida do menino e fui cuidando dele." O advogado anotou algo no bloco. "Entendo, mas isso complica as coisas. Legalmente, Renato Cavalcante pode alegar que o senhor reteve a criança sem autorização. Agora, tendo em mãos o laudo de paternidade, ele está numa posição muito forte." Clemente cerrou os punhos no colo. "E eu não tenho nenhuma chance? Depois de 10 anos, não tenho direito de ficar com o menino que criei?" O advogado soltou um suspiro, tirando os óculos por um instante. "Há argumentos possíveis, como o laço afetivo e o tempo de convivência. Porém, se Renato nunca foi informado antes, ele pode alegar ignorância quanto à paternidade e tentar reaver o filho." A cada palavra do advogado, Clemente sentia um buraco abrir em seu peito. Precisava de alguém para lutar ao seu lado, mas não tinha dinheiro para pagar honorários, custas de processos, nada. Quanto custa?" murmurou, olhando para o chão. O advogado hesitou, como quem já conhece aquela situação de dificuldade. "Vamos com calma. Primeiro preciso estudar o caso. Podemos ver a questão financeira depois, mas não vou mentir. Se Renato Cavalcante tem posse de bons recursos, ele certamente usará tudo a favor dele. O senhor precisa de provas concretas, de que o bem-estar do menino depende da sua permanência como guardião." Ao sair dali, Clemente deixou escapar um obrigado abafado, mas sentia-se esmagado pelo peso da realidade. Subiu na caminhonete, olhando sem ânimo para as ruas. O sol estava alto e, mesmo com seu calor, Clemente sentia um frio no estômago. Era como se a qualquer momento fosse despencar um temporal sobre sua vida. No caminho de volta à fazenda, lembrou-se de fragmentos de boatos que ouvira no boteco sobre Renato ter sido deserdado pelo próprio pai, anos atrás. Falavam também de uma mulher que sumira, possivelmente levando um filho que Renato sequer soube que existia até muito depois. Será que essa mulher seria a mãe de João? Uma parte dele queria acreditar que Renato não tivesse culpa plena pelo abandono, mas outra parte se recusava a aceitar que as coisas fossem tão simples. Chegando à propriedade, encontrou João sentado na varanda, desenhando num caderninho. Velho. O menino olhou para o pai com olhos aflitos, porém ansiosos por notícias. Clemente se aproximou, sentando ao lado.
Conseguiu ajuda, pai? Ele passou a mão no cabelo do filho, tentando forçar um sorriso. Vamos ver. Falei com um advogado, mas o caso não é fácil. João engoliu em seco. Ele pode me obrigar a morar com ele? O silêncio durou alguns segundos, profundos demais para a idade de João. Olha, filho, eu vou fazer de tudo para isso não acontecer. Mas a gente tem que se preparar para o que vier. O menino baixou a cabeça, os olhos marejados. Eu não quero ir embora. Eu não quero deixar você e a fazenda. Aquela fala fez o peito de Clemente se apertar. Ele puxou João para um abraço forte, sentindo o cabelo macio do garoto contra seu rosto. Eu prometo que lutarei, meu filho. Não vou desistir. Ao cair da tarde, Dona Aparecida veio ajudar com o jantar. O clima era pesado na casa, mas ela tentava distrair João com brincadeiras antigas, enquanto Clemente arrumava algumas coisas no quarto. Ele decidiu revirar caixas velhas, procurando qualquer papel, carta ou pista que apontasse para o paradeiro da mãe biológica de João. Se conseguisse provar que Renato não tinha sido diligente, talvez ganhasse algum apoio legal. Porém, ele não achava nada além de recibos da colheita, fotos antigas, contas atrasadas, nenhum registro do nascimento do menino, nenhum contato que pudesse esclarecer a história. Quando a noite chegou, com a brisa suave balançando as folhas dos cafezais, Clemente se sentiu exausto. Sentou-se na varanda ao lado de João, enquanto Dona Aparecida terminava de lavar a louça. Pai, se a mãe aparecesse, ela poderia me ajudar a ficar aqui? João perguntou de repente, como se tivesse lido os pensamentos de Clemente. Talvez, filho, não sei. Queria muito encontrá-la, mas não tenho pista nenhuma de onde ela possa estar. João assentiu, pensativo. Mas a gente não pode desistir, né? Antes que Clemente pudesse responder, ouviram um apito longo na estrada. Uma motoneta se aproximava, trazendo um jovem de uniforme, com uma mochila a tiracolo. Parou diante do portão e desceu, chamando por Clemente. Boa noite. Tenho uma entrega especial para o senhor. Clemente trocou um olhar apreensivo com o filho. Desceu até o portão, recebendo um envelope grande, selado com carimbo de urgência. Abriu ali mesmo, tremendo, e retirou o papel que havia dentro. Sentiu as pernas ficarem bambas. Tratava-se de uma intimação judicial, uma citação formal para comparecer a uma audiência de custódia. A data estava marcada para a semana seguinte. Tempo quase inexistente para preparar qualquer defesa adequada. Enquanto o entregador arrancava novamente com a motoneta, deixando poeira e dúvidas no ar, Clemente voltou-se para João, segurando o envelope com força. O menino percebeu de imediato a gravidade daquilo. Nessa mesma noite, um mensageiro chegou trazendo uma carta oficial, uma intimação para a audiência de custódia, marcada para a semana seguinte, sem dar a Clemente quase nenhum tempo para se preparar. No fim daquela madrugada, Clemente se revirava no colchão duro da sala, sem conseguir pregar o olho. A intimação para a audiência de custódia pairava sobre a mesa como um presságio sombrio. O documento, com letras frias e oficiais, parecia pulsar no silêncio, lembrando-o a cada instante de que o tempo estava acabando. Lá fora, os galos começaram a cantar e o sol logo despontaria, mas ele seguia desperto, o peito apertado. Levantou-se com cuidado para não acordar João, que dormia num quarto ao lado, e saiu para a varanda. O ar fresco da manhã roçou seu rosto, trazendo um breve alívio. Mas, quando pensava em tudo que estava por vir, o peso voltava. Precisaria de um bom advogado, precisava de documentos, precisava de dinheiro, e nada disso tinha em quantidade suficiente. Passara os últimos dias atolado em contas, fazendo as contas de cada centavo para tentar pagar as custas do processo. Também cogitara vender algum pedaço da terra, mas a simples ideia de dividir a fazenda lhe dava náuseas. Aquela terra era sua história, onde crescera, onde criara João.
Vender um naco do passado parecia um golpe duro, quase uma traição à memória de quem fora antes. No meio da manhã, João acordou e encontrou o pai sentado na cozinha, caneca de café na mão, o olhar fixo na parede descascada. O menino ficou parado, sem jeito, até criar coragem de falar. Pai, a gente pode conversar sobre... Bom, sobre o que vai acontecer. Clemente desviou os olhos, tentando exibir firmeza, mas a voz saiu rouca. Claro, filho, fala. João hesitou, visivelmente nervoso. Eu não quero que chegue o dia da audiência. Tenho medo de que me tirem daqui. Uma pontada de dor percorreu Clemente. Eu também tenho medo, filho. Mas a gente vai lutar. Não vou deixar que te levem sem briga. No entanto, por mais que repetisse essas palavras, a incerteza o consumia. A cada tentativa de encontrar uma saída, batia numa parede de limites burocráticos e financeiros. No começo da tarde, pegou a velha caminhonete e dirigiu até uma cidade vizinha, onde havia um pequeno escritório de advocacia considerado mais especializado. Foi recebido por uma secretária atarefada, que lhe passou formulários a preencher. Depois de quase 2 horas aguardando, pôde falar com o advogado-chefe, um homem de voz firme e terno cinza. Explicou tudo novamente. O encontro com João ainda bebê, a vida que levaram na fazenda, a chegada de Renato, a prova de paternidade. O advogado ouviu atentamente, mas quando Clemente perguntou sobre as custas do processo, recebeu uma resposta dura. O senhor vai precisar de perícias, depoimentos, talvez assistência social. Isso tudo tem um custo alto e Renato Cavalcante tem muito dinheiro, recursos para ir até o fim. Sem uma base financeira sólida, será difícil equiparar a disputa. Posso tentar ajudar, mas precisamos de um depósito inicial. Aquelas palavras caíram como um golpe final. Clemente respirou fundo, deu um sorriso triste e saiu sem responder. O caminho de volta foi silencioso, enquanto a caminhonete sacolejava pela estrada de terra. Vez ou outra, ele olhava para o espelho, retrovisor, como se esperasse ver um carro de luxo surgindo a qualquer momento, pronto a pressioná-lo ainda mais. Chegando à fazenda, notou João sentado perto dos pés de café, brincando de desenhar formas na terra com um graveto. A cena mexeu com o coração de Clemente. Aquele garoto era tudo o que tinha, o motivo de enfrentar dias e noites sem descanso. Só de imaginar Renato aparecendo e levando-o embora, sentia um gosto amargo na boca. Ao descer da caminhonete, foi recebido por Dona Aparecida, que vinha carregando uma cesta de legumes colhidos na horta. Ela sorriu, mas logo percebeu a tensão no rosto de Clemente. Conseguiu alguma coisa, homem? Ele balançou a cabeça negativamente. É caro demais. Vão me pedir um dinheiro que não tenho. Ainda pensei em vender uma parte da terra. Mas não sei se consigo a tempo. Dona Aparecida pousou a cesta no chão e encarou Clemente com ternura. Eu posso tentar ajudar com o que juntei. Mas não é muito. Ele pousou a mão sobre a dela, emocionado com a boa vontade. Obrigado, mas não quero te prejudicar. Já basta todo esse sufoco. Dentro de casa, encontrou João folheando um livro velho sobre plantas. Ao ver o pai, o menino se levantou. Pai, posso falar uma coisa? Clemente assentiu, e João respirou fundo. Eu pensei, se de repente fosse melhor, eu ir com Renato, para ele parar de perturbar a gente. Aquelas palavras foram como uma facada em Clemente. Seu rosto ficou vermelho de indignação misturada à dor. Não diga isso, menino. Você não sabe o que está falando. Só quero que você pare de sofrer, João respondeu com a voz embargada. E eu não queria ser um peso. Você não é peso nenhum. Clemente quase gritou, sem perceber o quão agressivo soava. Não sabe o que está dizendo. Não vou perder você para aquele homem que apareceu agora, se achando no direito de tudo. João deu um passo atrás, assustado. As lágrimas começaram a escorrer por seu rosto.
Dona Aparecida, que escutava da cozinha, correu para acalmar o menino. Enquanto ela o abraçava, Clemente se deu conta de que passara dos limites. Aproximou-se, a voz mais baixa. Desculpa, filho. Eu tô tão nervoso com tudo isso que me exaltei. Você não tem culpa de nada, não é um peso. E eu nunca vou desistir de você. João assentiu, mas ainda soluçava. Clemente o abraçou com força, sentindo o coração apertado. Sabia que aquela reação havia ferido o menino, mas as pressões vinham de todos os lados. O medo de falhar lhe tirava a paz. No dia seguinte, resolveu visitar um conhecido na cidade, um comerciante que talvez pudesse emprestar algum dinheiro. A conversa foi rápida e fria. O homem lhe ofereceu uma quantia muito menor do que precisava e com juros altos demais. Clemente saiu de lá de cabeça baixa, percebendo que estava se afundando num beco sem saída. As horas passavam arrastadas e a data da audiência se aproximava. Cada vez mais desesperado, Clemente recorreu até a um parente distante que morava numa cidade maior, mas recebeu apenas conselhos vazios e nada de ajuda financeira. Na volta, com o sol se pondo, parou a caminhonete num descampado para olhar o horizonte. Pensou na esposa falecida, no quanto a vida mudara desde que encontrara João. Disse em voz alta, como se ela pudesse ouvi-lo: "Me ajuda a saber o que fazer, meu amor. Não quero perder o nosso menino." Ao retornar à fazenda, encontrou João brincando com o farmhand. O garoto parecia ter recuperado um pouco da alegria ao correr pelo pátio, mas, assim que viu o pai, algo em seus olhos denunciou que continuava magoado. Clemente tentou sorrir, mas não tinha ânimo. Uma angústia imensa o sufocava. Medo de que, em breve, aquela cena não existisse mais. Então, veio a última notícia para enterrar o pouco de esperança que restava. Uma nova carta oficial, entregue por um oficial de justiça, confirmando o dia e hora em que teriam de comparecer ao fórum. O documento deixava claro que Renato Cavalcante havia requerido medidas urgentes para retirar João, alegando que o bem-estar do menino dependia de condições melhores do que as oferecidas por Clemente. Tudo parecia armado contra ele. Depois que o oficial partiu, a casa mergulhou em silêncio absoluto. João percebeu a perturbação no pai e se aproximou, mas Clemente não conseguia dizer nada. Tomado pelo desespero, esmagou o papel contra o peito, as lágrimas brotando nos olhos. Ele subiu alguns degraus da varanda, olhando para o quintal vazio onde João correra por tantas vezes, brincando, gargalhando, vivendo. Sentiu uma raiva surda, uma tristeza profunda, mas também um resquício de determinação brotando. Com a citação oficial em mãos, Clemente respirou fundo, lutando contra o desânimo. Podia ser uma luta quase impossível, mas não permitiria que um homem surgisse do nada e destruísse o que construíram juntos. Apertando o papel, murmurou em voz rouca: "Isso ainda não acabou." E ficou ali, contemplando o horizonte vazio, onde João costumava brincar, tentando reunir forças para o que viria a seguir. No dia marcado para a audiência, a fazenda pareceu despertar ainda mais silenciosa do que o normal. Um véu de neblina cobria os pés de café, e as folhas orvalhadas brilhavam sob a primeira claridade da manhã. Clemente não conseguiu comer nada. Seus nervos estavam à flor da pele, e cada batida do coração soava como um tambor descompassado. João, por outro lado, mantinha um ar assustado, mas tentava não demonstrar, quase como se quisesse proteger o pai. Dona Aparecida chegou cedinho, trazendo um bolo de milho e um abraço caloroso. "Eu sei que hoje é um dia difícil," ela disse baixinho para Clemente, enquanto afagava o ombro dele. "Mas não esqueça que estamos todos torcendo para que a justiça seja feita." Ele respondeu apenas com um sorriso triste. Era difícil acreditar na palavra justiça
depois de todas as ameaças legais e os documentos que Renato apresentara, demonstrando poder e dinheiro de sobra para bancar advogados e influenciar decisões. O fio de esperança que o mantinha de pé era o afeto genuíno que nutria por João e que imaginava deveria ter algum valor perante o juiz. A viagem ao fórum da cidade foi longa e desconfortável. Clemente dirigia a velha caminhonete devagar, tentando conter a tremedeira das mãos. João, no banco do passageiro, olhava a paisagem passando pela janela. As plantações, o pasto, as casas simples da vila, e pensava que aquela podia ser a última vez que veria tudo aquilo como parte de sua rotina. O silêncio dentro do carro era cortado apenas pelo chacoalhar do motor, que reclamava a cada buraco na estrada. Ao chegarem ao fórum, avistaram logo o carro luxuoso de Renato Cavalcante, estacionado rente à calçada. Era impossível ignorá-lo. Carro limpo, o reluzente, simbolizando a disparidade de mundos entre ele e Clemente. Enquanto subiam a escada de entrada, João sentiu as pernas trêmulas. O pai lhe estendeu a mão e o menino segurou firme, buscando coragem. No corredor do prédio, aguardaram alguns minutos até serem chamados para a sala de audiência. Clemente reparou nas pessoas que circulavam: advogados de terno, homens de pasta em punho, secretárias equilibrando pilhas de processos. A cada olhar que lançavam para ele e para João, sentia-se ainda mais deslocado. Parecia um peixe fora d'água, tentando nadar num mar de formalidades. Renato surgiu com seu advogado ao lado e um dos assistentes mais jovens, segurando documentos. Aproximou-se de Clemente sem esboçar simpatia. "Espero que possamos resolver isso de maneira civilizada", disse, com um tom que parecia mais arrogante que conciliador. Clemente não respondeu de imediato, apenas encarou o homem à sua frente. Depois, soltou um sussurro. "Vou fazer o que for melhor para o meu filho, seja o que for." João manteve-se perto de Clemente, o coração acelerado. Não sabia se deveria olhar para Renato ou manter os olhos fixos no chão. Havia uma parte dele que desejava entender tudo aquilo. Por que fora abandonado, como Renato só descobrira a paternidade tantos anos depois? Mas o medo de perder Clemente falava mais alto. Quando, finalmente, foram convidados a entrar na sala de audiência, o juiz, um homem de expressão séria e olhos cansados, saudou a todos com formalidade. Fez sinal para que se sentassem ao redor de uma mesa comprida. À direita, Renato, o advogado e seu auxiliar. À esquerda, Clemente e João. Mais atrás, Dona Aparecida pedira permissão para assistir, ao menos para dar apoio moral. O juiz iniciou a sessão relembrando o motivo do encontro. Decidir, em caráter de urgência, sobre a guarda de João, menor de idade, cuja paternidade biológica fora estabelecida em favor de Renato Cavalcante. Olhou para Clemente, consultou os documentos e questionou. "O senhor Clemente confirma que encontrou o menor ainda bebê e que jamais realizou formalmente a adoção?" Clemente respirou fundo, a voz saindo trêmula. "Sim, meritíssimo. Eu o encontrei abandonado na minha fazenda e não sabia como fazer adoção. Mas criei o João como filho, dei casa, comida, amor, tudo o que estava ao meu alcance." O juiz meneou a cabeça. "Entendo. E o senhor Renato Cavalcante alega ter tomado conhecimento recente de que é o pai biológico, correto?" Renato confirmou, mantendo um ar firme. "Exato, meritíssimo. Nunca me foi informado sobre a gravidez da mãe de João. Quando descobri, busquei provas. Assim que recebi o resultado, procurei meu filho. Agora, quero que ele tenha as melhores condições. Educação de qualidade, saúde, tudo que não pôde ter até hoje." "Educação de qualidade?" Clemente se exaltou, sem conseguir conter. "O que o menino não teve até hoje foi luxo, mas sempre teve amor e cuidados."
O juiz pediu calma, erguendo a mão para encerrar a discussão. Em seguida, passou a palavra ao advogado de Renato, que exibiu papéis e relatórios. Falou sobre os recursos financeiros de seu cliente, sobre a possibilidade de matricular João em boas escolas, oferecer plano de saúde e até atividades culturais. Também destacou que Clemente não possuía documentação que comprovasse laços jurídicos com o garoto. A cada palavra proferida, Clemente sentia-se menor. Olhou para João, que tremia no assento. Uma dor profunda surgiu em seu peito, pois notava que aquilo era praticamente um massacre legal. Quando chegou a hora de Clemente apresentar sua defesa, ele falou com o coração: "Esse menino é minha vida, meritíssimo. Pode ser que eu não tenha dinheiro, nem papéis que formalizem a adoção. Mas fui eu quem cuidou dele em cada febre, quem ensinou a andar, a falar, quem mostrava a ele como plantar e colher. João não é só um nome num documento, é meu filho." A voz embargou. "Se há justiça neste mundo, por favor, não tirem o menino de mim." O juiz ouviu tudo em silêncio, parecendo compenetrado. Em seguida, chamou João para falar, caso quisesse. O garoto, pálido, levantou-se, as pernas trêmulas. "Eu só queria continuar vivendo com meu pai, seu Clemente." O olhar dele se voltou para Renato. "Mas não entendo por quê. Por que o senhor só apareceu agora?" Renato sustentou o olhar de João por um segundo, mas desviou, sem oferecer resposta imediata. O juiz, então, pediu que todos aguardassem sua decisão. Retirou-se para analisar os papéis e pensar no caso. Os minutos que se sucederam foram eternos. A tensão na sala pesava como se o ar estivesse rarefeito. Clemente segurava a mão de João com força, enquanto Dona Aparecida fazia uma prece silenciosa num canto. Por fim, o juiz retornou, sentando-se e ajeitando os óculos. Trazia uma expressão de pesar, mas proferiu a sentença num tom firme. Considerando a ausência de adoção formal, a comprovação de paternidade e a capacidade financeira e estrutural do senhor Renato Cavalcante, decido que, até o julgamento final, o menor João deverá ficar sob a guarda do pai biológico. O tribunal determinará visitas de Clemente, mas João irá residir com Renato, numa acomodação mais adequada a seu desenvolvimento. Clemente sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Queria gritar, protestar, mas não encontrou forças. João, ao seu lado, se agarrou ao braço dele, o rosto desesperado. "Pai, não", sussurrou o garoto, as lágrimas começando a escorrer. Renato parecia aliviado, mas havia certa tensão em seu olhar também. Talvez intuísse a dor que causava, mas manteve-se firme, consciente de que a sentença lhe era favorável. Não houve muito o que discutir. Em poucos minutos, a secretária do juiz explicou a Clemente os procedimentos para a transição, de João até a casa de Renato. Enquanto falava, Clemente encarava as paredes brancas do fórum, sentindo a cabeça girar. Não sabia como reagir. Lutar, brigar, não teria adiantado. Poderia ser acusado de desacato ou algo pior. Tudo parecia perdido. Depois que a sessão terminou, Renato convidou João a segui-lo até o carro. O menino hesitou. Olhou para Clemente com lágrimas nos olhos, os lábios tremendo de tristeza. "Pai, não me esquece." Clemente, com a voz embargada, abraçou-o apertado. "Nunca. Você é meu filho, sempre vai ser." Renato, de semblante sério, levou João pelo braço. O garoto entrou no carro, soluçando. Em questão de segundos, o motorista partiu, sumindo pela rua. Clemente ficou parado no meio da calçada, atordoado, como se tivessem arrancado parte de si. O ruído do motor distanciando-se ecoava, como um golpe final na alma de um homem que fizera tudo o que podia, mas não era suficiente.
Dona Aparecida correu até ele, mas Clemente simplesmente desabou nos degraus do fórum, escondendo o rosto nas mãos. Sentia-se derrotado, humilhado e vazio. A vida que dedicara a cuidar de João fora ignorada pela lei e pelas circunstâncias. Ficou ali, sem saber por quanto tempo, até que o oficial de justiça trouxe os papéis para formalizar a decisão. Ele pegou o documento, as mãos tremendo, e amassou-o contra o peito, lágrimas molhando a barba. A realidade era nua e crua. João fora embora com Renato. E tu ali, sentado na escadaria desgastada pelo tempo, Clemente engolia seu próprio choro, acreditando que todo o amor que tinha não bastara para vencer a frieza dos tribunais. Dona Aparecida tentou ampará-lo, mas ele se levantou devagar, olhando para um ponto distante, sem foco. A imagem de João partindo gravada na mente. Com a voz rouca e baixa, Clemente murmurou: "Isso ainda não acabou. Os dias que se seguiram à partida de João foram os mais sombrios que Clemente já experimentara na vida. A fazenda parecia vazia, mesmo com a cantoria dos pássaros e o balançar constante dos pés de café. Em cada canto, lembranças de João surgiam. Uma bola abandonada atrás do galpão, um rabisco colorido pregado na parede, as pequenas pegadas de terra seca que marcavam o chão do terreiro. Durante horas, Clemente se pegava fitando esses vestígios, sem ânimo para retomar a lida com a mesma força de antes. Dona Aparecida visitava-o quase todos os dias, levando comida fresca e tentando animá-lo. O farmhand também mantinha a rotina dos serviços, garantindo que a plantação não ficasse abandonada de vez. Mas nada preenchia o silêncio que João deixara. Ainda assim, uma centelha de esperança persistia no coração de Clemente. Ele repetia para si mesmo que aquela história não terminaria em derrota. Certa manhã, enquanto tomava um café frio na varanda, Clemente recebeu um telefonema inusitado. Uma voz feminina, baixa e hesitante, perguntou se ele era o homem que criara o menino encontrado na fazenda. Ele apertou o celular contra o ouvido, o coração disparando. Aquela mulher dizia ter informações sobre a mãe biológica de João. Deixou um endereço e pediu que ele fosse encontrá-la. Clemente mal conseguia acreditar. Por quê? Depois de tantos anos, alguém aparecia com pistas sobre a mãe de João. Sem perder tempo, subiu na velha caminhonete e partiu para a cidade. O endereço o levou a um bairro modesto, onde casas geminadas se alinhavam em ruas estreitas. Parou em frente a uma construção simples, com muros baixos, e bateu no portão enferrujado. Uma moça de aparência cansada atendeu, com olheiras profundas e o olhar desconfiado. Apresentou-se como Camila e disse que trabalhara como secretária num escritório de advocacia anos atrás, quando lidaram com o caso de uma mulher que alegava ter sido enganada por gente poderosa. Ela se chamava Sofia, se não me engano. Mande, contou Camila, convidando Clemente a entrar. Sumiu de repente e ouvi dizer que estava grávida de um homem rico. Depois, desapareceu. Ninguém a encontrou desde então, mas antes de sumir, ela mencionava um lugar com pés de café. Eu achei que talvez fosse a fazenda onde você encontrou o bebê. Clemente quase não conseguia falar. As informações batiam com o pouco que ele intuía, que a mãe de João era alguém que fugira ou fora forçada a partir, deixando o menino para trás. A voz de Camila tremia ao dizer que tentara avisar a moça sobre o risco de conflitos com gente abastada. Mas Sofia partira apressada, sem deixar qualquer contato. Não tenho certeza se ela ainda está viva ou se mudou de nome, concluiu Camila. Mas alguém me contou ter visto uma mulher muito parecida numa pequena cidade do outro lado do estado. Talvez valha a pena conferir. Anotei o nome, Boa Esperança. É um lugar pequeno, mas quem sabe? Clemente agarrou aquela pista como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira.
Agradeceu profundamente, despediu-se e correu para a caminhonete. No caminho, ligou para Dona Aparecida, pedindo que cuidasse da fazenda por uns dias. Era urgente tentar encontrar Sofia. Qualquer pista sobre ela poderia mudar a situação legal de João. Se a mãe do garoto confirmasse que Renato não assumira a paternidade na época, isso daria um argumento para Clemente entrar com um novo pedido na justiça. Em poucas horas de viagem, passando por estradas esburacadas e trechos de terra, Clemente chegou a Boa Esperança, que fazia jus ao nome, um lugarejo simples, com casas de fachada colorida e um coreto na pracinha central. Ali perguntou a um, perguntou a outro, descrevendo Sofia da forma mais genérica que podia. Uma mulher de cabelos escuros, olhar triste, que sumira há quase uma década. A maioria não sabia de quem se tratava. Outros apontavam para casos que não faziam sentido. Já era quase noite quando finalmente uma senhora que vendia doces na praça pensou reconhecer a descrição. Disse que havia uma moça chamada Sofia que fora vista recentemente na casa de uma prima, perto de um antigo moinho. Com o coração em disparada, Clemente seguiu as instruções. Parou diante de uma casa simples, pintada de azul claro, perto de um moinho de vento desativado. Hesitou antes de bater na porta. A alma se enchia de tensão e esperança. E quando a porta se abriu, viu uma mulher de olhar assustado, que o encarou como se enxergasse um fantasma. "Você é a Sofia?" ele perguntou, controlando a voz. "Me chamaram de Clemente. Eu vim falar sobre o menino que você deixou há 10 anos. O rosto da mulher se contorceu numa expressão de dor e surpresa. Lágrimas umedeceram seus olhos antes que ela conseguisse falar. Sim, era ela. Tremendo, confessou que fora enganada por alguém próximo a Renato, que jamais soube da gravidez, fora instruída a desaparecer, acreditando que jamais poderia criar o filho. Com medo, abandonara o bebê sem saber o que aconteceria depois. Quando, anos depois, ouviu rumores de que a criança fora encontrada e estava saudável, quis retornar, mas recebeu ameaças. Então, passara a se esconder para não ser localizada. A culpa e a saudade do filho consumiam seus dias. Mas ela se sentia de mãos atadas. "Meu Deus, o que eu fiz?" lamentou Sofia, chorando baixinho. "Se eu soubesse que existia alguém que cuidaria dele com tanto amor, eu teria procurado. Fui covarde. Perdoa-me." Clemente, comovido, e tentou acalmá-la. Explicou a situação atual, que Renato descobrira a paternidade e tinha recuperado a guarda de João na justiça. Agora, para reverter ou ao menos renegociar a guarda, precisavam provar que Renato não fora um pai ativo nem diligente no passado, pois sequer sabia da existência do filho. Se Sofia confirmasse que fora impedida de contar a Renato, ao menos a culpa pela ausência poderia ser compartilhada por quem a manipulou. "Vamos juntos atrás do Renato", Clemente sugeriu, pegando nas mãos trêmulas dela. "Só a sua história pode esclarecer toda essa bagunça. Ele precisa ouvir a verdade, e João também." No dia seguinte, madrugaram na estrada rumo à capital, onde ficava o escritório de Renato. Sofia parecia cada vez mais ansiosa, mas decidida. Queria encarar o passado e, quem sabe, redimir-se. Clemente também carregava um nó no estômago, antevendo o reencontro explosivo. Chegando ao prédio imponente de vidro e aço, foram instruídos a esperar no saguão. Seguranças olhavam desconfiados para aquele homem simples do campo e a mulher de olhos vermelhos. Em certo momento, o advogado de Renato apareceu tenso, perguntando a razão da visita. Clemente foi direto. "Queremos falar com Renato sobre João." Agora, o advogado tentou dispensá-los, mas a própria presença de Sofia mudou o rumo das coisas. Parecia reconhecer aquela mulher de alguma história inacabada. Pouco depois,
E Renato surgiu, confuso ao ver Clemente e ainda mais ao encarar Sofia. Foi quando ela começou a contar tudo. Como fora induzida a partir, como não tivera coragem de enfrentar a família de Renato, que considerava a relação indigna. Falou das ameaças, do medo, de como ela colocara o bebê em segurança num lugar que julgou ser mais seguro que suas próprias mãos. O rosto de Renato se alterava a cada frase. Parecia dividido entre raiva por ter sido enganado e remorso, por não ter procurado saber mais cedo. Quando Sofia terminou, o silêncio se fez. Então, Clemente puxou uma fotografia surrada de João ainda bebê, que guardava na carteira como um tesouro. "Esse é o menino que eu criei", disse, a voz tomada de emoção. "Mas não foi só meu, é filho seu também, Renato, e dela. Só que vocês dois foram vítimas de uma manipulação que deixou João sem mãe nem pai biológico por 10 anos. Eu fiz o que pude para que ele tivesse amor." Renato continuou calado, olhando a foto, até que os olhos dele brilharam de um jeito que Clemente jamais vira, como se, pela primeira vez, toda a arrogância e o orgulho escorressem, restando apenas um homem entristecido. Ele chamou o advogado e pediu que providenciassem um carro para irem todos juntos ao apartamento onde João estava. Sofia, nervosa, apenas assentiu, sem saber o que esperar do encontro com o filho que praticamente nunca conhecera. O clima dentro do carro era sufocante. Renato parecia tentar se recompor para não demonstrar fragilidade na frente do advogado e do motorista. Clemente, sentado ao lado de Sofia, segurava a mão dela para dar força. Quando chegaram ao apartamento de luxo, o porteiro anunciou a presença do senhor Cavalcante e seus convidados. Subiram alguns andares até um corredor silencioso, iluminado por lâmpadas elegantes. À porta, um homem abriu e os conduziu a uma sala espaçosa, repleta de móveis caros e janelas amplas. João apareceu, hesitante, com o olhar ainda refletindo saudade. Ao ver Clemente, um brilho acendeu em seus olhos e ele não conteve um sorriso que beirava o choro. Correu e abraçou o pai de criação, soltando um "pai, eu senti tanto a sua falta." Clemente retribuiu, apertando o menino contra o peito. Quando João notou Sofia, o sorriso se transformou em curiosidade e apreensão. "João, essa é a sua mãe", Clemente anunciou, a voz baixa. A mulher deu um passo à frente. "Meu filho, eu..." As palavras sumiram e ela o abraçou, chorando em seu ombro. O garoto, surpreso, retribuiu o abraço com timidez, sentindo uma estranha conexão que não sabia explicar. Renato observava a cena em silêncio. Aproximou-se, limpando discretamente as lágrimas. Numa voz contida, reconheceu que também fora enganado e que não tivera culpa completa por não ter procurado João antes. Mas mesmo assim, pedira a guarda sem ouvir toda a história. Clemente, com o menino ainda agarrado em seu braço, fixou o olhar em Renato. "Como vamos resolver isso?" perguntou, firme, mas sem agressividade. "Porque eu não posso perder o João de novo." Renato respirou fundo. "Eu também não quero afastá-lo de quem o criou com amor. Percebo que forçar João a ficar só comigo talvez não seja melhor para ele." Pela primeira vez, os dois homens conversaram sem brigar ou trocar acusações. Sofia juntou-se a eles, determinada a cooperar. Decidiram que era possível buscar um acordo. Renato providenciaria condições de estudo e cuidados médicos para João, mas ele poderia passar parte do tempo na fazenda com Clemente. A mãe, agora que surgira, iria se aproximar devagar, construindo a relação com o filho sem pressa ou imposição. As semanas que se seguiram foram de muita adaptação. Foi necessária uma nova audiência, onde Sofia depôs a favor de Clemente, confirmando que ele agira de boa fé ao criar o menino. Renato reconheceu publicamente o amor e a dedicação do agricultor. O juiz
diante daquela reviravolta, aprovou um acordo de guarda compartilhada. João, enfim, não seria dividido, mas amado por todos. Foi assim que, num fim de tarde, o menino retornou à fazenda, agora com autorização de Renato para passar alguns dias. O silêncio que antes reinava no terreiro foi quebrado pelos risos de João, pela voz suave de Sofia, que visitava o filho para fortalecer o laço materno, e até por Renato, que não resistiu a conhecer melhor a terra onde o filho crescera. A comunidade local, surpresa, acolheu esse novo arranjo sem mais olhos desconfiados ou cochichos maliciosos. Ali, diante das fileiras de café, Clemente e Renato sentaram-se para beber uma xícara, enquanto João brincava perto da casa. Trocaram algumas poucas palavras, mas muito foi dito nos olhares, um reconhecimento mútuo de que a vida nem sempre é justa ou previsível, mas cabe a cada um proteger aqueles que ama. As diferenças de classe, de temperamento e de passado ficaram em segundo plano quando ambos enxergaram que o melhor para João era tê-los presentes, cada um no seu papel de pai. Já no cair da noite, o pôr do sol tingia o céu de vermelho e alaranjado. Os galos se recolhiam para dormir e a brisa fria roçava a varanda. Clemente olhou a plantação que se estendia até perder de vista e sentiu um aperto suave no peito, não de tristeza, mas de gratidão. Abraçou João, que correu em sua direção com um sorriso cansado de tanto brincar. Sofia e Renato os observavam, ambos emocionados à sua maneira. E havia, naquele cenário simples, uma certeza renovada. O amor não precisava de papel carimbado ou de grandes posses para ser real, e a família podia nascer de laços mais profundos que o sangue. Enquanto todos se reuniam em volta de uma refeição improvisada, pão caseiro, café fresco e conversas atravessadas pela emoção, Clemente se deu conta de que o medo fora substituído por uma sensação de recomeço. Talvez jamais tivesse imaginado sentar à mesa com Renato e Sofia, mas ali estavam, falando sobre o futuro de João, sobre os planos que tinham para que o garoto pudesse sonhar alto sem perder suas raízes. Quando a noite tomou conta dos campos e as estrelas começaram a brilhar, o ronco de um carro se fez ouvir na estradinha que levava à fazenda. Não era mais um som ameaçador. Era apenas o veículo de um vizinho que vinha deixar uma cesta de frutas. Clemente levantou-se para receber o homem, que soltou uma gargalhada ao ver aquela cena tão incomum. Um fazendeiro simples dividindo a varanda com um empresário elegante e uma mulher antes desconhecida, todos unidos em torno de um menino sorridente. O visitante se despediu com um "boa noite" e a poeira levantada pelo carro sumiu no ar calmo do campo. Clemente voltou-se para dentro, onde João o aguardava, cheio de novidades para contar. E ali, sob o clarão suave de uma lamparina, cada um percebeu que estavam escrevendo uma nova história. Não seria perfeita ou livre de conflitos, mas, ao menos, era sincera e impregnada de afeto. Clemente, enfim, sorriu de verdade, sentindo uma serenidade que há muito tempo não experimentava. O maior presente estava diante dele, João, que finalmente tinha 2 pais e uma mãe presentes e que jamais seria novamente abandonado. Com o sol já se pondo no horizonte, Clemente enfim sorria, percebendo que a verdadeira família não se constrói apenas por documentos ou laços de sangue. Do outro lado da estrada, o brilho manso de faróis já não significava medo, e sim a chegada de amigos e de um futuro em que a união e a esperança se faziam presentes.